Olá, tudo bem? Eu sou o professor Flávio do Det Online e essa é a nossa série Na Hype. Hype é o assunto que está bombando, é o assunto que está em evidência na mídia, no jornalismo, nas redes sociais. Pode ser aí algo relativo à geopolítica, pode ser relativo à tecnologia, pode ser relativo à ciência, à arte, à cultura, ao entretenimento, enfim. A nossa proposta aqui é pegar esses assuntos que estão na hype, que estão bombando, e criar relações com o conteúdo do ensino médio e dos vestibulares, seja para a prova de linguagem, para a prova de humanidades, para a prova de ciências e principalmente também a redação, seja ela do Enem ou dos principais vestibulares do Brasil. No entanto, nossos vídeos aqui não são dedicados só a quem vai fazer vestibular, mas também convidamos aí todo mundo que quer criar relações entre aquilo que a gente vê no nosso dia a dia, entre essas coisas que estão hypando, e outros segmentos aí da cultura de um modo geral, para embasar, para melhorar nossas reflexões, nossas conversas, nossas discussões. Bom, o assunto hoje é uma série que certamente você já ouviu falar, uma série estadunidense que fez muito sucesso, que chegou na segunda temporada e uma terceira temporada é aguardada para 2025. Sim, eu estou falando de Euphoria. Bom, e aí a série é responsável por ampliar ainda mais a influência, a força do talento, da expressividade da atriz Zendaya. A Zendaya, que era conhecida pelos seus papéis no canal Disney, né, voltado para o público infanto-juvenil, ela vai fazer uma ponta, uma participação na franquia do Homem-Aranha, e aí ela aparece em Euforia. Muito, muito interessante a trajetória dessa atriz. Em Euforia ela vai fazer uma personagem chamada Rui. Rui, ela é uma menina que cursa o ensino médio e ela se vê às voltas com problemas relativos aí a questões familiares, à saúde mental, ao abuso de substâncias, a questões de gênero, de sexualidade, de identidade. Enfim, é um olhar muito sensível e ao mesmo tempo realístico sobre a juventude estadunidense e, consequentemente, a juventude ocidental. Essa série faz muito sucesso. Você vai se lembrar, por exemplo, que a Euforia ela acaba criando um padrão de maquiagem, uma febre, uma moda de maquiagem, um hype de maquiagem, né? Umas maquiagens muito brilhantes, com glitter, com aplicações, você tem inclusive vários tutoriais aí nas redes sociais sobre como fazer a maquiagem de Euforia. Vai criar um padrão que vai ser reproduzido, inclusive, por muitas jovens brasileiras. Bom, na segunda temporada de Euforia, a Rui, que é uma personagem que ela tem problema com abuso de drogas. Ela passa por questões familiares, por questões dolorosas na sua existência, e o que era aí uma coisa recreativa acaba se transformando numa dependência e ela fica numa situação muito complicada, inclusive passando por uma clínica de reabilitação. Na segunda temporada, ela vai utilizar uma substância muito perigosa. Ela vai fazer uso de fentanil. E é sobre isso que eu queria falar, essa relação da série Euforia com o fentanil. Para falar sobre fentanil, eu pesquisei um artigo disponível no Jornal da USP, escrito pela Beatriz Pessinato, e que tem aí a salvaguarda, que tem aí a autoridade do professor titular da Faculdade de Farmácia da Universidade de São Paulo, o Maurício Ionomini. Bom, segundo essa matéria e a entrevista que esse professor dá nesse artigo, aí a gente faz um histórico do que é o fentanil. O fentanil é um opiáceo. É um opiáceo sintético que vem, né, para agir como analgésico muito potente para pós-operatório, para endoscopia, para questões odontológicas. E tem uma história por trás do abuso de analgésicos nos Estados Unidos. Segundo o professor Maurício Iononini, perdão, isso começa na década de 90, quando a indústria farmacêutica, com marketing muito agressivo, começa a divulgar e forçar com brindes, com prêmios, enfim, os médicos estadunidenses a prescreverem a oxicodona, que já era um analgésico sintético muito potente. E
prescrever, prescrever, como se não houvesse amanhã. E aí, alguns anos depois, começaram a vir as consequências negativas, os efeitos colaterais. Muitas pessoas em situação de dependência, de abuso e overdoses causada pelo uso dessa substância. Bom, segundo o professor Maurício, em 2010, quando vão fechar as leis, endurecer as leis de prescrição da oxicodona, os dependentes eles passam a usar heroína. Olha isso, o sujeito vai da medicação para droga ilícita. E em 2013, aí vem o terceiro ciclo, a terceira epidemia, segundo o professor, vem o grande problema, que é o fentanil. É aqui que eu queria chegar. Na segunda temporada de Euforia, a Rui ela vai fazer o uso de fentanil, uma cena fortíssima, ela passa muito mal, ela tem um princípio aí de overdose. E por quê? Porque essa droga é muito potente. O fentanil, segundo esse artigo que eu li, ele causa 300 mortes por dia nos Estados Unidos. O seu efeito é 50 vezes mais poderoso que o da heroína e 100 vezes mais poderoso do que o da morfina. Então você tem uma média, segundo o artigo, está referenciado nesse artigo, eu posso colocar o link para você se você quiser. 100 mil mortes por ano. Essa taxa foi de 2023. Então, infelizmente, a série vai acabar imitando a realidade. A vida imita a arte. E ao criar, então, essa cena, né, esse abuso que a personagem faz, a série está alertando para um perigo real da juventude estadunidense, que é o abuso de medicamentos analgésicos. Por sorte, e não só sorte, mas por um trabalho efetivo da Anvisa no Brasil, nós não temos esse contexto, essa situação. No Brasil é muito mais complicado ter acesso a essas drogas, há um controle muito maior a esses medicamentos. Graças a Deus. Eu penso numa redação sobre isso, né? Sobre quais são os mecanismos legais, as legislações que podem barrar o avanço de medicamentos que têm potencial de dependência e de abuso. E uma coisa ainda mais trágica, né? Tem um ator na peça chamado Angus Cloud, ele fazia o personagem Fesco. O Fesco é um grande amigo da Rui, né, na série. E o personagem Angus Cloud, ele faleceu em função de uma overdose de fentanil. A vida imita a arte. Então tem até uma entrevista da Zendaya, muito bonita, né, dizendo que eles tentaram de toda forma ajudar esse ator, mas ele faleceu com 25 anos. Então, com muita delicadeza, com muito bom senso, a série nos alerta a esse perigo que é o abuso do medicamento, quando ele é usado fora da sua prescrição. E indo mais além, a gente consegue ver a necessidade de leis, de medidas que endureçam, que dificultem o acesso a essas drogas que sim, elas podem ser muito interessantes na clínica. Elas podem ajudar muito o paciente com caso de dor grave, mas ela usada fora dessas condições, em situações recreativas, ela é um perigo, ela é um problema de saúde pública. E antes, eu queria também, antes de encerrar, de me despedir, falar do Camilo Peçanha. O Camilo Peçanha foi um poeta simbolista português, ele é o grande poeta do simbolismo, que por questões também de separações, de dores familiares, existenciais, ele se mudou para a China, ele foi para Macau lecionar português, em Macau no século XIX. Lá ele se viciou em ópio, escreveu essa obra-prima chamada Clepsydra. Claro que ele não escreveu sob efeito da droga, nem era possível, mas ele deixa esse testamento, esse testemunho, que é a melhor poesia simbolista da língua portuguesa, e vem a falecer em função do abuso dessa substância. Bom, tema, né, forte, é um tema dessa questão da saúde pública, mas é muito interessante que obras artísticas, que séries venham nos mostrar, venham nos precaver dessas questões. É importante falar desses assuntos, é importante olhar para a realidade. E Euforia tem uma penetração muito grande em relação ao público jovem. É muito bom isso, porque ela pode fazer esse trabalho de prevenção. Tá? E esse pode ser um tema de redação. Né? Abuso de substância, quais são as medidas que o governo pode tomar, a questão da indústria farmacêutica. Tá? Espero que você tenha se interessado, espero que você tenha gostado do tema. Se você quiser sugerir um novo tema, deixa aqui no comentário que a gente pode fazer uma aula aqui do Na Hype. Valeu? Até a próxima e vem pro DET você também. Tchau, tchau.